Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos falar hoje sobre uma mulher chamada Priscila. Priscila é alguém que fez parte da vida do apóstolo Paulo. Priscila é alguém que é citada pelo menos 6 a 7 vezes no Novo Testamento e na maioria das vezes que ela é citada, o seu nome vem antes do nome do seu esposo. A história de Priscila começa sendo apresentada no capítulo 18 de Atos, quando o versículo 1 diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Priscila e Áquila eram um casal que morava em Roma, e o imperador Cláudio, no ano 49, ele faz um decreto e ele expulsa de Roma todos os judeus, todos os cristãos judeus, e eles vão para Corinto. Eles tinham um negócio bem sucedido na fabricação de tendas e ali eles têm que recomeçar em Corinto. E o texto começa dizendo: depois destas coisas, depois do quê? Depois de toda a perseguição que Paulo havia sofrido, depois do seu discurso em Atenas, depois da rejeição, depois de tantos percalços que Paulo encontrou, Paulo encontra agora Priscila e Áquila. E devido a eles terem a mesma profissão, ambos eram fabricantes de tendas, tanto Priscila e Áquila como Paulo. Eles acabam tendo uma afinidade, e esse casal, que é conhecido em todas as vezes que é citado pela sua generosidade, pela sua bondade, com certeza Priscila, uma pessoa muito generosa, convida Paulo para morar com eles, e Paulo passa a morar com eles ali, ficando 1 ano e 6 meses, morando com eles, sendo animado, sendo confortado, porque mesmo você sendo um líder, o líder mais eloquente, o líder escolhido, o líder vocacionado, tem momentos no meio do seu caminho que você vai passar por momentos difíceis, por momentos de tristezas, por momentos de dificuldades, que vão lhe fazer desanimar e vai precisar de ânimo. Como é que eu posso dizer que esse casal serviu para animar Paulo? Porque começa dizendo isso, no versículo 9, diz que Paulo teve uma visão, que o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, não temas. Versículo 9 diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então dá para a gente entender que Paulo ali estava se sentindo desanimado, já estava com vontade até mesmo de parar, mas devido ao ânimo que ele recebe de Priscila, de Áquila, Paulo recebe do Senhor esta visão, dizendo: não temas, Paulo, não temas, não tenha medo, não te cales. Eu, Senhor, te guardarei, diz no versículo 10, porquanto eu estou contigo, e ninguém vai ousar te fazer mal, pois tem um povo, muito povo nesta cidade que precisa ouvir. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses. Deus anima Paulo naquela situação. E ali na casa de Priscila, foi através de Priscila e de Áquila, deste casal, que Paulo foi animado. O nome Priscila é um diminutivo do nome Prisca. O nome original dela era Prisca, é um nome familiar, é um nome de família romana, é um título. Talvez por isso o nome de Priscila venha sempre em primeiro lugar. Não se sabe ao certo porque o nome dela vinha, na maioria das vezes, antecedendo o nome do seu marido Áquila. Isso não era comum, porque geralmente se dizia primeiro o nome do marido e muitas vezes nem aparecia o nome da esposa. Porém, aqui nesse casal, na maioria das vezes, o nome Priscila aparece primeiro, ou Priscila ou Prísca, porque Priscila é o diminutivo de Prisca. Prisca significa velha ou nome familiar antigo. E Priscila, que é o diminutivo de Prisca, significa venerável. Alguém que é venerável, generoso, bondoso. E Priscila, talvez aqui ainda fosse jovem e passou a ser chamada de Priscila e não só de Prisca, porque Prisca remetia
alguém já velho, alguém que já tinha toda uma história. E Priscila, como diminutivo, como o meu nome, que é Lídia, quando eu era criança, me chamavam de Lidinha. Até hoje ainda tem alguns tios que me chamam de Lidinha. Então, Priscila é como se chamasse o diminutivo de Prisca, é como se chamasse Prisquinha, e chamava Priscila. E indicando que ela era de uma família importante na Roma. Seu marido Áquila, que significa águia, é nascido na região de Ponto. Ponto era uma cidade que ficava às margens do Mar Negro, uma cidade não, uma região, na verdade. Haviam várias cidades, não se sabe exatamente qual a cidade que ele nasceu, mas sabe-se a informação que ele nasceu na cidade de Ponto. E há também entre os estudiosos uma suposição, eles acham que Áquila foi um dos 70 discípulos enviados por Jesus. Quando Jesus faz a grande comissão e envia aqueles 70 discípulos, acredita-se que Áquila foi um desses discípulos que foi para Roma. Aqui, no ano já é o ano 49, quando ele foi, era o ano 33, entre 32 e 33, aqui já é o ano 49, quando ele está em Roma, já casado com Priscila, né, e já tendo uma boa estabilidade financeira ali em Roma. Porém, o imperador Cláudio resolve fazer esse decreto, decretando que todos os judeus, que todos os cristãos judeus fossem expulsos de Roma. E eles, como na sua casa já se reunia uma igreja do Senhor, são expulsos dessa maneira e chegam à cidade de Corinto, aonde eles têm esse encontro com Paulo, providenciado pelo Senhor, tanto para animar a Paulo, para cuidar de Paulo, para desenvolver um relacionamento com Paulo, como também para fortalecer a fé deles através do testemunho, através da vida do próprio apóstolo Paulo. Certo é que eles desenvolveram uma grande amizade. E por várias vezes Paulo faz citação deles. Ele cita o nome de Priscila e Áquila, quando ele está agradecendo a igreja de Corinto, quando ele está falando à igreja de Corinto, ele cita Priscila e Áquila. No versículo 19, ele diz: as igrejas vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E saúdam com ósculo santo, mostrando que esse casal, que essa mulher chamada Priscila, era alguém muito afetuosa, muito carinhosa, que demonstrava muito carinho com os irmãos, não só com o apóstolo Paulo, mas com todos os irmãos. É tanto que na sua casa se reunia uma igreja. Quando Paulo passa todo esse período ali em Corinto, admoestando, ensinando aquele povo, porque quando o Senhor aparece e anima Paulo na visão, uma das coisas que o Senhor diz é que ali na cidade de Corinto havia muito povo que precisava ouvir falar das verdades do Evangelho, e anima Paulo a fazer isso. Com certeza Priscila e Áquila foram grandes ajudantes de Paulo ali naquele lugar, para falar das verdades do Senhor, para falar de quem era Jesus, para falar da transformação que Jesus havia feito na sua vida. E, principalmente, eles viviam plenamente as verdades desse evangelho. Eles viviam de uma forma plena as verdades desse evangelho. É tanto que não precisa nem eles se apresentarem a Paulo, nem Paulo se apresentar, o próprio evangelho os aproxima, porque tanto Paulo vivia um evangelho pleno, como Priscila e Áquila viviam a plenitude desse evangelho. O evangelho não era uma coisa a mais na vida deles, o evangelho era a sua maneira de viver. Eles faziam todas as outras coisas, mas o evangelho era o propósito de suas vidas. Eles haviam entendido que servir ao Senhor era o propósito das suas vidas e serviam ao Senhor com toda dedicação. Que nós possamos aprender com Priscila, que a nossa casa seja um lugar onde nós possamos receber pessoas que estejam tristes, como estava o apóstolo Paulo nessa ocasião, e serem consoladas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, que irradia dentro da nossa casa. Paulo cita também Priscila e Áquila, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, aí ele já chama
Priscila pelo nome de Prisca, ele diz, saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésimo. Então, Paulo fala desse casal com muito carinho, com muito amor, porque esse casal muito ajudou Paulo, num período em que ele estava triste, num período em que ele estava até pensando em desistir. Mas com a cuidado, com a generosidade, com a afetuosidade que ele encontrou nesse casal, com o amor que ele recebeu, tanto de Priscila como de Áquila, Paulo se anima e volta a pregar. E depois de pregar na cidade de Corinto e ali já estabelecer uma igreja, Paulo vai para Éfeso e leva Priscila e Áquila com eles. Já leva com eles a Priscila e Áquila. E quando chega em Éfeso, tá, versículo 18, diz assim, versículo 18, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque fizeram voto, chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, ele leva Priscila e Áquila com ele para Éfeso. E ele deixa eles ali em Éfeso. E é em Éfeso que Priscila e Áquila fazem agora novamente o seu papel de ajudadores, de cooperadores, de generosos, de pessoas que amavam a Deus, que amavam a sua palavra, que viviam a sua palavra. Eles encontram ali um pregador por nome Apolo, um homem eloquente, que o próprio nome que ele recebe de Apolo provavelmente não era o seu nome original, porque ele era judeu, ele era um judeu de nascimento, ele era um hebreu, e os hebreus não tinham esse nome, que era um nome grego. Provavelmente ele recebeu esse nome devido a muita cultura, a muita eloquência, a ter um discurso muito eloquente como ele tinha, e ele recebe esse nome de Apolo, que significa espírito ardente ou eloquente. E ele era um advogado, ele era alguém abastado, alguém muito rico e alguém que tinha um discurso impecável. Porém, no seu discurso, Priscila e Áquila, ao ouvirem, observa que ele fala com muita autoridade do batismo de João. O que era o batismo de João? Era o arrependimento dos pecados, mas ele não fala da regeneração dada através do Espírito Santo, do revigor, do ressurgir do novo homem através do Espírito Santo. E Priscila e Áquila levam Apolo para sua casa, hospedam Apolo ali na sua casa e instruem Apolo em tudo o que ele precisava saber através do Espírito Santo, através do ministério de Jesus, e instrui Apolo. Apolo já era eloquente nas Escrituras, um grande conhecedor do Antigo Testamento, mas ainda não conhecia o Espírito Santo. E é apresentado exatamente por este casal, Priscila e Áquila. Grande importância teve esse casal. E ali na sua casa, também em Éfeso, passa a funcionar uma igreja. Essa mulher, Priscila, ela é falada pelos estudiosos como alguém muito inteligente, como alguém honrada, como alguém também que tinha muito conhecimento das Escrituras, era alguém que era generosa, era alguém que ensinava a palavra. Também alguns estudiosos sugerem que o nome dela também vinha primeiro, não só porque ela fazia parte de uma família importante romana, mas como também ela ensinava a palavra. Ela era alguém que se destacava no ensinar, no discipular. Era uma professora de escola bíblica, talvez não tivesse o título assim recebido, mas era alguém que exercia esse chamado. Era alguém chamada para o ensino. Que nós, mulheres de Deus, mulheres do Senhor, possamos aprender com Priscila a sermos mulheres generosas, a sermos mulheres hospitaleiras, mas principalmente a sermos mulheres que nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus e ao compartilhar esta palavra com aqueles que precisam aprender. Que nós possamos aprender com Priscila a ensinar a palavra de Deus, para que as outras pessoas sejam animadas, para que outras pessoas cheguem ao
pleno conhecimento da palavra do nosso Deus. Palavra essa que é viva, palavra essa que é eficaz, palavra essa que liberta o homem do seu pecado, palavra essa que prepara o homem para o caminho da salvação. Que nós possamos aprender com Priscila a sermos esta mulher que anima, que levanta, que é hospitaleira, que é generosa, mas que também é afetuosa, carinhosa, e é uma mulher que honra e acompanha o marido. O marido está em Roma, é expulso. Eu estou com você, meu amor. Vamos começar do zero lá em Corinto, nosso negócio. Eu estou com você, meu amor. Vamos para Éfeso, porque agora nós temos um chamado da nossa vida. Eu estou com você. Priscila é essa mulher companheira, é essa mulher apoiadora, é essa mulher que é digna de ser mencionada pelo apóstolo Paulo pelo menos 6 vezes. É uma mulher que deixa um exemplo e um legado de alguém que aprendeu que bom é o Senhor e que bom é estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela ainda é mencionada também lá em 1 Coríntios, no capítulo 16. Ela é mencionada ainda em Romanos, quando Paulo fala lá no capítulo 16 de Romanos, que ele cita, inclusive nós já falamos aqui de Febe, uma das citações das mulheres que ele cita ali, ele também cita Priscila e Áquila, e ali ele os elogia dizendo que eles quase perderam as suas vidas em ajudar o apóstolo Paulo. Então são pessoas de muito valor. Priscila era alguém de muito valor, assim como Paulo. Era uma líder respeitada, mas também era alguém que sabia receber na sua casa, acolher e que vivia o propósito de Deus, que servia ao Senhor. Não era mais uma coisa, não era uma religião. Servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, era o grande propósito da sua vida. Priscila exemplifica uma mulher competente e ativamente envolvida no ministério cristão. Embora dirigisse em sua casa e tivesse uma profissão, ainda assim ela encontrava espaço na sua casa para acolher os irmãos, para congregar os irmãos ali na sua casa. Inclusive, quando Paulo vai saudar a igreja de Corinto, ele diz isso: Priscila e Áquila e a igreja que se reunia na sua casa. Aleluia. Que possamos aprender com esta mulher. Há muitos historiadores também, eruditos da palavra de Deus, que acreditam a Priscila a autoria do livro da carta aos Hebreus. Isso não é uma coisa certa, é apenas uma suposição, porque não se sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus, mas se cogita a possibilidade de ter sido Paulo, de ter sido Priscila e de ter sido Apolo. Essas 3 pessoas, porque os 3 eram amplamente conhecedores das Escrituras. Então, que o Senhor Deus faça de nós, mulheres e homens que têm interesse pela palavra de Deus e que nos tornemos estudiosos da mesma, para que possamos discipular outras vidas, ensinar, como é que eu posso dizer melhor? Estabelecer novos cristãos que tenham compromisso com a palavra de Deus através do ensino da mesma. Que nós possamos ter esse compromisso que teve Priscila, de ser alguém generosa, bondosa, afetuosa, hospitaleira e dedicada ao ensino e ao conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E que você, mulher de Deus, que você, homem de Deus, se dedique em buscar ao Senhor, em ler a sua palavra, para que você possa consolidar outros no conhecimento da palavra de Deus, como Priscila e Áquila fizeram com Apolo e com tantos outros cristãos que não estão mencionados os nomes, mas se reuniu na sua casa, com certeza receberam os seus ensinamentos. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Deus continue conduzindo e abençoando a nossa nação.